Preparem-se para um mergulho profundo no mundo fascinante da ópera séria italiana e especificamente na sua era de ouro, que rolou ali entre os séculos XVII e XVIII. Época de ouro. A gente tem aqui uma pilha de fontes, análises históricas, estudos musicais, e tudo isso revela um fenômeno cultural único, cheio de contrastes, de luxo e, claro, de muita música. É verdade. É incrível como essa ópera séria, né, ela se propõe a ser uma arte nobre, promovendo altos valores morais, Pois é. virtude, mas ao mesmo tempo se apoia totalmente no talento e às vezes na extravagância dos cantores, né? É um paradoxo interessante, né? Logo de cara já atiça a nossa curiosidade total. Mas, para entendermos melhor como essa ópera séria se desenvolveu, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá. A gente vai voltar para a Itália do século XVII. Exatamente. E, ao contrário do que muita gente pensa, a Itália, naquela época, não era um país unificado. Era um conjunto de reinos e repúblicas, cada um com as suas características e, claro, suas próprias cenas musicais. Interessante. E nesse cenário todo fragmentado, uma cidade em particular se destaca, né? Sim. Nápoles, que mesmo enfrentando a pobreza, se tornou uma potência musical. Explica isso melhor. Como é que uma cidade com tantos desafios consegue alcançar esse destaque? Nápoles tinha um segredinho: os conservatórios. Eles funcionavam originalmente como orfanatos. Ah, tá. Ofereciam aos meninos não só abrigo, mas também a oportunidade de aprender música. Então, além de um ato de caridade, esses conservatórios estavam semeando o talento musical que floresceria anos depois. Exatamente. Eles moldaram uma geração inteira de músicos e compositores. Que incrível! Transformaram Nápoles num centro efervescente da música. E quando a gente fala de ópera séria, não podemos deixar de fora Alessandro Scarlatti. Alessandro Scarlatti, o arquiteto da ópera séria, como alguns chamam. Ele mesmo. Bastante sobre ele. Ele teve uma carreira brilhante em Nápoles, né? Totalmente. Ele padronizou as formas operísticas, influenciou gerações de compositores. Inclusive, para a gente entender melhor o trabalho dele, a gente pode usar como exemplo a cantata Antacchio, Mia Suspiro. Eu adoro quando a gente pode ouvir a música para entender a teoria. É essencial, né? E essa canta é perfeita para a gente entender os elementos-chave da ópera séria, né? Como os recitativos, as áreas. Perfeito. Principalmente a estrutura da área da capa, que era fundamental. A famosa estrutura IBA. É isso aí. Mas, para quem não está familiarizado, como é que ela funcionava na prática? Olha, a área da capa é como se fosse uma jornada emocional. Uma jornada. Dividida em 3 partes. A primeira sessão, aí, apresenta o tema principal, a melodia, né, que expressa o sentimento do personagem. Certo. Aí a gente tem a sessão B, que traz um contraste, uma mudança de tom, um novo elemento na história. E por fim, a gente volta para a sessão Tá, repetindo o tema inicial, mas geralmente com ornamentações e improvisações do cantor. Então a área da campo era essa combinação inteligente de estrutura e liberdade criativa que permitia ao cantor brilhar sem perder a essência da história. Exatamente. Era o palco perfeito para o virtuosismo vocal que tanto caracterizou a ópera séria. Scarlatti também teve um papel crucial na padronização da abertura operística, né? Sim. Definiu aquela estrutura em 3 partes que influenciou a música por séculos. É isso aí. Impressionante como o único compositor consegue deixar uma marca tão profunda na história da música, né? Demais. Mas, pelo que eu li, nem todos estavam satisfeitos com os rumos que a ópera estava tomando naquela época, né? Tinha um movimento buscando uma reforma da ópera. Tinha. A gente está falando da Academia Arcadiana, um grupo de intelectuais e artistas em Roma que buscavam purificar a ópera. Purificar a ópera. O que eles queriam mudar exatamente? Eles criticavam o que eles chamavam de excesso de popularidade da ópera, sabe? Com elementos cômicos, enredos fantasiosos e principalmente o foco excessivo no virtuosismo dos cantores, que muitas vezes ofuscava a história e a música. Entendi. Então eles buscavam um retorno a uma forma de arte mais pura, né? Com foco em temas nobres na virtude, Isso. em histórias que levassem o espírito. Exatamente. Eles defendiam um retorno aos clássicos, com heróis virtuosos, finais felizes, uma estética que reforçasse a moral e a ordem social. E essa busca pela perfeição neoclássica influenciou diretamente a criação dos libretos, né, que são os textos das óperas. E aí que entra Pietro Metastasio, um nome que sonou sinônimo de ópera séria. Sem dúvida. Metastasio dominou a arte de escrever libretos. Criou obras que foram musicadas por centenas de compositores. Seus libretos seguiam uma estrutura bem definida, com 6 personagens principais, cada um com um tipo específico de área. Caramba. Era um mestre em criar dramas emocionantes, mas que ao mesmo tempo transmitiam mensagens de moral e virtude. E é incrível como ele conseguia equilibrar essa estrutura rígida
com a liberdade criativa dos compositores e cantores, né? Total. Falando em cantores, você mencionou que eles tinham um poder enorme na ópera séria, né? Muitas vezes ofuscando os próprios compositores. Fale mais sobre essa dinâmica. Imagina a situação, você é um compositor talentoso, você cria uma obra-prima, mas quem realmente brilha no palco é o cantor, que tem liberdade de modificar sua música, adicionar ornamentos, improvisações. Era essa a realidade da ópera séria. Parece um pesadelo para qualquer compositor. Mas por que os cantores tinham tanto poder assim? O talento, o carisma, né? Eles eram as estrelas da época. Suas vozes poderosas, a técnica impecável, a capacidade de emocionar a plateia. Tudo isso os colocava em posição de destaque. A ópera séria dependia da performance dos cantores para cativar o público. Faz sentido. Mas essa dinâmica devia gerar alguns conflitos, né? Compositores frustrados, cantores com egos inflados. Era um ambiente de criação, digamos, intenso. Com certeza. Era um jogo de poder constante. Mas, em meio a essas tensões, surgiam parcerias incríveis, como a de Metastasio e Farinelli, por exemplo. Falando em Farinelli, a gente precisa se aprofundar na história desse astro. Você mencionou que ele tinha suas próprias áreas de portfólio, que ele inseria nas óperas, independente da história. Como assim? Farinelli, assim como outros cantores famosos, tinham suas áreas favoritas, aquelas que o público adorava, que mostravam todo o seu talento, seus grandes sucessos, por assim dizer. E ele simplesmente as encaixava nas óperas, às vezes até modificando a estrutura original da obra. E audácia. Ah, E os compositores aceitavam isso numa boa. nem sempre. Mas era difícil negar um pedido de Farinelli. Afinal, ele era a grande estrela, o astro que atraía multidões. E para sermos justos, muitas dessas áreas de portfólio eram verdadeiras obras-primas. Então era uma relação complexa, né? Uma mistura de ego, talento e, claro, muita música. Totalmente. Mas me fale sobre o público da época. Porque parece que eles também contribuíam para essa atmosfera única da ópera séria. Com certeza. Imagine a cena. Um teatro lotado, pessoas conversando, comendo, bebendo, até jogando cartas durante a apresentação. Era uma verdadeira festa. Nossa, parece até melhor, né? Afinal, quem nunca viu alguém distraído no celular durante um concerto? Pois é. A ópera séria era um evento social, um lugar para ver e ser visto. E, claro, para apreciar música quando possível. Então a ópera ia além da música, né? Era um reflexo da sociedade da época, com seus costumes, suas hierarquias, suas contradições. Exatamente. E nesse contexto, os cantores, com suas vozes extraordinárias, suas personalidades extravagantes, se tornavam verdadeiros símbolos, como as celebridades de hoje em dia. Fascinante. Mas se o público não prestava tanta atenção na música, qual era o sentido de ir à ópera? Ótima pergunta. A ópera, naquela época, era um símbolo de status. Um lugar para encontrar amigos, fazer negócios, fofocar, enfim. Era um microcosmo da vida social. E nesse microcosmo, os cantores, com todo o seu talento e extravagância, se tornavam verdadeiros ídolos. É incrível como, mesmo em um contexto tão diferente, a gente pode traçar paralelos com a nossa cultura, né? Total. Mas me diga, essa busca pela fama e pelo reconhecimento não é algo exclusivo do passado, né? Com certeza. A natureza humana, em essência, não muda tanto assim. O que muda são os palcos, os meios de comunicação. Verdade. E por falar em mudança, a ópera séria, apesar de todo o seu sucesso, acabou entrando em declínio no final do século XVIII. O que aconteceu? Vários fatores contribuíram para essa mudança. O surgimento de novas ideias estéticas, a busca por outras formas de entretenimento e provavelmente o excesso de poder dos cantores também contribuiu para essa saturação da ópera séria, né? Parece que a fórmula mágica perdeu seu encanto. Mas ainda assim a ópera séria deixou um legado importantíssimo, né? Sem dúvida. A estrutura das áreas, a importância da melodia, o drama, a paixão, tudo isso influenciou a música que veio depois e continua nos encantando até hoje. É verdade. A história da ópera séria nos ensina muito sobre a complexa relação entre arte, poder e sociedade. Uma verdadeira aula de história, música e psicologia humana. Mas por enquanto, vamos fazer uma pausa para absorver tudo que a gente aprendeu até aqui. Boa. A gente volta já já para a última parte do nosso mergulho na era de ouro da ópera séria italiana. Combinado. É fascinante, né? Pensar como a ópera séria era essa mistura de arte levada com entretenimento popular. É uma combinação que deu muito certo na época. Demais. E nesse caldeirão de criatividade, os cantores, principalmente os castrati, exerciam um poder que hoje parece inacreditável. Eles ofuscavam os compositores, ditavam as regras do espetáculo. Me conta mais sobre isso, como funcionava. Imagina, você é um compositor talentoso e dedica meses, anos, compondo uma obra-prima. Certo. Mas na hora H, quem brilha é o cantor. Que não tem a liberdade de modificar a sua música, adicionar ornamentos, improvisar, adaptar a melodia ao gosto dele. Era assim. Nossa, parece um desafio e tanto para o ego de qualquer compositor.
Mas o que explica esse poder todo nas mãos dos cantores? Era só talento ou tinha algo mais? Talento era essencial, sem dúvida. Claro. Mas tinha também o carisma, a presença de palco, a capacidade de conectar com a plateia, transmitir emoção através da música. Os cantores, especialmente os castrati, com suas vozes poderosas e agudas, eram verdadeiros astros, capazes de levar o público ao delírio. Era como se a ópera séria fosse, antes de tudo, um palco para exibir o talento vocal. E os compositores, por mais brilhantes que fossem, acabavam ficando em segundo plano. Em certo sentido, sim. O sucesso da ópera dependia muito da performance dos cantores. E essa dinâmica, como você pode imaginar, criava um ambiente, digamos, bastante efervescente nos bastidores. Imagina, as tensões, os egos inflamados, a disputa por espaço. Ai, meu Deus, assim, Verdadeiros dramas. sim, drama não seria ópera, né? Mas, brincadeiras à parte, essa efervescência também gerava frutos incríveis. Sei. Em meio às disputas, rivalidades, nasciam parcerias memoráveis, como a de Metastasio e Farinelli. Falando em Farinelli, acho que a gente precisa mergulhar um pouco mais na história desse astro. Vamos lá? Você mencionou as famosas áreas de portfólio que ele inseria nas óperas, independente da história. Me explica melhor como funcionava essa artimanha. Era mais simples do que se imagina. O Farinelli, assim como outros cantores renomados, tinha as suas áreas favoritas, aquelas que o público adorava. E que, claro, permitiam que ele exibisse todo o seu talento vocal, todas as suas técnicas, os seus truques. Eram como os grandes sucessos de hoje em dia. E ele simplesmente inseria esses sucessos nas óperas, sem se importar com a história, com o contexto da cena. Que ousadia. Exatamente. Uau. A lógica era, se a área é boa, se o público gosta, se eu brilho interpretando ela, por que não incluí-la na ópera? E, acredite, os compositores, mesmo contrariados, muitas vezes acabavam cedendo aos caprichos da estrela. Afinal, era o Farinelli que lotava os teatros, né? Mas me diz uma coisa, essas áreas de portfólio eram realmente boas ou era só vaidade do cantor? Em muitos casos, essas áreas eram verdadeiras obras-primas, É. com melodias belíssimas, letras elaboradas, passagens que exigiam grande técnica vocal. A vaidade existia, claro, mas o talento era inegável. Então era uma relação complexa, uma mistura de talento, ego, ambição e, claro, muita música. Exatamente. Uma combinação que torna a história da ópera séria ainda mais fascinante. E para completar esse cenário vibrante, tínhamos o público, que pelo que você comentou, também dava o seu toque especial às apresentações. Sem dúvida. Me fale mais sobre como era assistir a ópera naquela época. Prepare-se para uma viagem no tempo. Imagine um teatro lotado, mas não um silêncio reverente como nos concertos de hoje. Imagine pessoas conversando, rindo, comendo, bebendo, algumas até jogando cartas durante a apresentação. Era uma atmosfera vibrante, agitada, quase caótica para os nossos padrões. Uau. Parece que as coisas não mudaram tanto assim, né? Afinal, quem nunca viu alguém distraído no celular durante o espetáculo? Pois é. A ópera séria, mais do que um evento artístico, era um acontecimento social. Era um lugar para ver e ser visto, para encontrar amigos, fazer contatos, fofocar e, claro, apreciar a música, quando a conversa permitia. Então a música às vezes ficava em segundo plano. E por que as pessoas se davam ao trabalho de ir à ópera se não prestavam atenção? Ótima pergunta. A ópera, naquela época, era muito mais que música. Era um símbolo de status. Uma forma de mostrar que você pertencia à elite, que tinha bom gosto, que estava por dentro dos assuntos da alta sociedade. Era como frequentar os eventos badalados de hoje em dia. É isso aí. E nesse contexto, os cantores, com suas vozes extraordinárias e suas personalidades extravagantes, se tornavam verdadeiros ícones, né? Como as celebridades que a gente vê hoje nas capas de revista. Exatamente. Eles ditavam moda, inspiravam paixões, eram admirados, copiados por onde passavam. A fama, o dinheiro, o prestígio, tudo girava em torno do sucesso nos palcos. É fascinante como, mesmo em contextos tão diferentes, a natureza humana se revela tão parecida, né? Essa busca por fama, reconhecimento, poder, parece algo intrínseco ao ser humano, independente da época. Com certeza. Os palcos mudam, as formas de expressão se transformam, mas os desejos, as ambições, as vaidades humanas permanecem. É verdade. E por falar em transformação, a ópera séria, apesar de todo o seu sucesso, acabou entrando em declínio no final do século XVIII. O que aconteceu? A fórmula mágica perdeu seu encanto. Em parte, sim. Novos tempos trazem novas ideias, novas estéticas, novos gostos. O público começou a se interessar por outras formas de entretenimento, por novas sonoridades, por histórias mais realistas, menos idealizadas. E o excesso de poder dos cantores, né, o foco exagerado no virtuosismo em detrimento da história, da música, também deve ter contribuído para essa saturação. Sem dúvida. Era como se a fórmula da ópera séria tivesse se esgotado. Como se a repetição dos mesmos elementos, a previsibilidade das tramas, a ênfase na técnica vocal em detrimento da emoção genuína tivessem cansado o público. É compreensível.
A arte precisa se renovar, se reinventar, para continuar a nos tocar, nos inspirar. Mas, mesmo com declínio, a ópera séria deixou um legado importante, né? Com certeza. A estrutura das áreas, a importância da melodia, a força do drama, a intensidade da paixão. Tudo isso influenciou a música que veio depois e continua ecoando até hoje. E além da música, a ópera séria nos deixou um legado ainda maior, né? A compreensão dessa complexa relação entre arte, poder e sociedade. Uma verdadeira aula de história, de música, de psicologia humana. Exatamente. Mergulhar no passado, entender as nuances da ópera séria, nos permite traçar paralelos com o presente, compreender melhor as dinâmicas que movem o mundo da arte, o comportamento do público, a busca por fama, reconhecimento. É incrível como a arte tem esse poder de nos conectar com o passado, né? De nos fazer refletir sobre o presente e, quem sabe, vislumbrar o futuro. Mas, por enquanto, vamos fazer uma pausa para respirar fundo, para absorver toda essa informação, para processar as emoções que essa viagem musical despertou em nós. Voltamos em breve para a última parte do nosso mergulho na era de ouro da ópera séria italiana. Depois dessa viagem pela história da ópera séria, ficou uma pergunta, né? Qual? O que define o sucesso de uma obra de arte? Boa pergunta. É a qualidade técnica, a beleza da melodia, a aprovação do público, ou a influência que ela exerce sobre outras obras, outras gerações. É uma pergunta complexa, Com certeza. difícil de responder. Mas, voltando à ópera séria, o que me fascinou foi essa dualidade. Essa tensão entre a busca por uma arte pura, sublime, e a realidade dos palcos. Com cantores poderosos ditando as regras do jogo e um público, digamos, bem participativo. De fato, era um jogo de forças fascinante. De um lado, os intelectuais, como Metastácio, defendendo a perfeição estética, a moral, a virtude, buscando elevar a ópera a um patamar superior. Sim. Do outro, os cantores, com seus egos, suas ambições e, claro, talento inegável, buscando o aplauso, a fama, o reconhecimento. E no meio disso tudo, o público, ávido por entretenimento, por um espetáculo grandioso que mexesse com as emoções. E nesse jogo de interesses todos, a música, o texto, a arte em si, às vezes, pareciam ficar em segundo plano. É como se a ópera séria fosse um palco para a sociedade da época se exibir, se divertir, se conectar. E a música, por mais bela que fosse, servia como pano de fundo para essa grande encenação social. Perfeito. A ópera séria era um microcosmo da sociedade, um reflexo dos costumes, das hierarquias, das contradições da época. E nesse contexto, os cantores, com suas vozes extraordinárias, suas personalidades extravagantes, se tornavam símbolos, espelhos daquela sociedade que os aplaudia, que os idolatrava. É impressionante como essa dinâmica, mesmo se passando num contexto tão distante, nos faz refletir sobre o presente, né? Totalmente. Afinal, a busca por fama, o poder da mídia, a influência do público, a relação entre arte e entretenimento, tudo isso continua presente no mundo em que a gente vive. Sem dúvida. A história da ópera séria, por mais antiga que seja, oferece uma lente para a gente entender as relações complexas entre arte, poder e sociedade. E essas relações, em essência, não mudaram tanto assim. É como se a ópera séria, com todos os seus excessos, contradições, mostrasse uma faceta da humanidade que transcende o tempo e espaço. Exatamente. Estudar o passado, entender as motivações, os desejos, as fraquezas daqueles que criaram, que viveram a ópera séria, nos ajuda a compreender melhor o nosso próprio tempo, a questionar os nossos valores, a refletir sobre o papel da arte na sociedade. É verdade. E para a gente finalizar nosso mergulho, eu queria retomar aquela pergunta que você lançou no início. O que define o sucesso de uma obra de arte? Depois de explorarmos a fundo a era de ouro da ópera séria, o que a gente pode dizer sobre isso? Olha, acho que depois de tudo que a gente viu, a gente pode concluir que o sucesso é uma combinação de fatores, né? Quais? Talento, originalidade, relevância para a época, impacto cultural e, claro, uma pitada de sorte. E no caso a ópera séria, essa mistura resultou num legado que atravessou séculos e continua nos inspirando, nos emocionando, nos fazendo pensar. Sem dúvida. A ópera séria nos deixou um tesouro de melodias, de dramas, de paixões e continua encantando, provocando reflexões até hoje. E quem sabe, conhecendo o passado, a gente possa entender melhor o presente e até vislumbrar o futuro da arte. É isso aí. E com essa reflexão, a gente encerra o nosso mergulho profundo na era de ouro da ópera séria italiana. Espero que vocês tenham apreciado a viagem. Fiquem ligados, porque em breve a gente volta com um novo mergulho e outro tema fascinante aqui no The Deep Dive.